vem de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a espiritualidade superior, a oportunidade da divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos, discute-os, compara-os com o que já sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outras contribuições para o seu crescimento pessoal. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Meus irmãos, essa fala de Joana nos toca profundamente o coração, porque quando nós nos posicionamos na vida como aprendizes, nós não nos fechamos para as coisas novas. É importante nós estudarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para termos assim um fio de prumo. E aí vamos avaliar todos os conceitos novos que nos chegam. Porque a cada dia se abre mais a nossa capacidade de percepção da realidade. Eu vou convidar você para, nesse início do nosso programa, entrar em sintonia com toda uma rede de amor elaborada pela espiritualidade superior. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos porque desejamos renovar a nossa vida, renovar a nossa mente para o bem. Ajuda-nos, Senhor, a desfazermos as ideias cristalizadas, padrões antigos de comportamentos deletérios, doentios, que muitas vezes nem nos damos conta que temos. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos em nós os obstáculos reais que colocam dificuldades em nossa vida exterior. Ampara, Senhor, as nossas emoções, faze com que tenhamos calma, tolerância, paciência e que o Teu amor, Mestre, seja em todas as mentes e em todos os corações, agora e sempre. Assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco hoje Gleison Assis. Ele é historiador, educador e expositor espírita. E nós vamos conversar sobre a educação integral. Gleison, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. É um prazer estar aqui com vocês. E nós também estamos muito felizes com a sua presença, viu? Obrigado. Bem, o nosso processo educativo inicia-se na família. Através das orientações de pais, avós, entre outros familiares, nós iniciamos os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras lições para a vida. Na escola vem a educação formal. Professores e educadores em diversos níveis nos oferecem uma formação básica com possibilidades de chegarmos a uma especialização, com mestrado ou doutorado. Esta é a educação em geral, e ela orienta a formação intelectual e profissional do indivíduo. Mas, se somos espíritos milenares e trazemos uma bagagem de aprendizado e de vivências, como acessar esse potencial que já existe em nós, espíritos imortais? Segundo Allan Kardec, a educação constitui a chave do progresso moral. Como, então, educar o espírito?
o que é educação integral do ser? A educação moral é mais importante que a educação intelectual? Como será o processo educativo no mundo de regeneração? Vamos conversar sobre este assunto tão importante, professor. O que vem a ser, em realidade, essa educação integral do ser? Yasmin, é importante, refletirmos inicialmente que educação é um processo contínuo que o espírito imortal ele vem galgando a cada encarnação. Então é um processo contínuo de crescimento do ser. Então esse ser, esse espírito imortal, a caminho do bem, a caminho de uma evolução, ele passa por esse extrato de educação. Na família, inicialmente, recebendo as orientações basilares, e depois a orientação intelectual nos grandes espaços educativos. Mas o espírito, ele necessita progredir. E para progredir, ele tem que ampliar esse momento de educação. E para isso, é interessante essa nova concepção da educação integral. Porque ela abarca o espírito na sua complexidade. Então é algo mais holístico, é mais amplo, muito mais do que só a orientação inicial da família, muito mais do que a orientação intelectual dos espaços educativos, da escola, da universidade, de um curso. Então a educação integral ela vai além. E aí, Yasmin, é importante a gente entender que a educação integral ela pega o ser de maneira global, onde o ser é visto de vários ângulos. E aí vamos olhar o ser, o espírito encarnado ou desencarnado na sua complexidade. É muito amplo o olhar, porque hoje, quando fala de educação, rapidamente vem um pensamento de escola. Mas a escola é um dos espaços sociais que o espírito encarnado está. O espírito encarnado ele está em vários espaços, como os desencarnados. Ele está na sociedade, ele está na família, ele está no grupo de amigos. Então ele está se relacionando com o mundo e o mundo se relacionando com ele. E cada vez mais, na globalização que nós temos nesse planeta chamado Terra, isso está cada vez mais em voga, essa questão da educação integral do ser. Muito interessante isso. Mas como nós vamos fazer essa integração? Como nós vamos fazer essa educação integral do ser? Isso é importante, Yasmin. Cabe uma reflexão. A educação integral do ser, do espírito encarnado, ele passa por inteligências, Já foi discutido, já está colocado, que existem múltiplas inteligências. E eu vou chamar a atenção para 3 principais, que vai nos nortear nesse processo contínuo da educação. Primeiro, temos que levar em conta que a educação integral, ela traz, consequentemente, a questão do homem integral, que é o produto, que é a consequência dessa educação integral. Então, como é que nós vamos estar no processo de educação integral para sermos um homem integral, como Joana de Ângeles nos coloca nos seus livros? Então, eu vou chamar a atenção para 3 inteligências. Primeiro, a inteligência racional. Essa que é muito divulgada, muito falada nos espaços. Então, a inteligência racional, ela nos traz uma faculdade, que é a faculdade de pensar. Então, a inteligência racional nos traz a faculdade do pensar. E essa faculdade do pensar vai balizar a nossa vida. Mas tem também a inteligência emocional. Porque essa inteligência emocional vai nos dar a faculdade de sentir, que muitas das vezes não levamos em conta. E uma terceira, e tão importante quanto as outras, que é a inteligência volitiva, que está ligada à vontade, está ligada à faculdade da vontade, à faculdade do querer. Então nós temos a inteligência racional, que nos dá a faculdade do pensar. Temos a inteligência emocional, que nos dá a faculdade do sentir. E temos a inteligência volitiva, que nos dá a faculdade do querer, da vontade. E essas 3 faculdades, do pensar, do querer e do sentir, vai balizar a nossa vida, seja encarnado, seja desencarnado. Porque isso vai estruturar o ser a caminho de uma luz individual, que ele vai buscar e pegando sempre os exemplos da caminhada. Mas para isso ele precisa ter a faculdade do pensar. Pensar para agir. Só que ele pensa, e quando ele pensa, ele também sente. Ele sente suas emoções.
Ele interage com as emoções do mundo. E aí ele vai estar dialogando com isso. E a volitiva é o querer. Então ele vai desejar ou não realizar o caminho. Como nós que somos pais, né, professores, enfim, que temos jovens ou crianças, como nós poderíamos estimular o pensar no bem? Porque pensar é amplo, a gente pode pensar no mal, né? A gente pode querer coisas boas, mas também pode querer coisas ruins. Então a gente pode exercer mal essa faculdade volitiva, né? Como é que nós vamos fazer para que a criança e o jovem comecem a observar as próprias emoções também, para poder educar essa faceta da inteligência dela? Cabe a nós, né, conosco e com aqueles que estão sob nossa tutela, seja filho, seja crianças nas nossas instituições espíritas, nas nossas instituições de caridade. Sempre pensar que é necessário trazer a questão do pensar, essa inteligência racional, alicerçada ao conhecimento, à busca de desafios, estudar, mostrar que o conhecimento é poder e pode ser um poder direcionado para o bem. Porque não é um poder direcionado para o mal, é um poder direcionado para o bem, o conhecimento. E além disso, você vai alicerçando a inteligência emocional. Como você está reagindo? Você já sabe. Você já sabe que plantar o bem vai colher o bem. E como é que você está reagindo perante as questões que a vida nos apresenta? Aí você tem que educar também a emoção. Nós somos seres que sentimos emoções. Geramos emoções e somos também receptores de emoções dos nossos irmãos na caminhada. E temos que educar isso. Como é que nós estamos sentindo? Como é que está vendo a desigualdade social? Como é que nós estamos vendo a calúnia, a maledicência, que ainda infelizmente faz parte? Como é que eu estou sentindo isso? E eu tenho que educar. E a vontade de mudar, que é a inteligência volitiva, que é o querer. Eu quero mudar. Eu já estudo, eu já me equilibro emocionalmente e já quero ser um ser melhor. Eu quero ser um amigo da Yasmin. Eu quero ser um amigo do despertar. Eu quero ser amigo do amanhã, onde eu consiga plantar a minha vontade para que o mundo se transforme. Se nós queremos a transformação do mundo, tem que começar em nós. É verdade. E o que o Espiritismo nos fala e nos esclarece com relação à educação do ser integral? Isso é muito importante, Yasmin. Nós, espíritas, cristãos que somos, estamos na luta para a nossa transformação como espíritos, para evoluirmos e tornarmos espíritos melhores. E para isso, muitos de nós nos vinculamos a instituições espíritas, que lá é o espaço da divulgação da doutrina espírita codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. E a partir disso, do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos refletindo sobre as nossas escolhas e vamos nos melhorando. Então é importantíssimo isso para nós, entender a doutrina espírita e tentar vivenciá-la. A doutrina do codificador Allan Kardec, que nos traz a terceira revelação de Deus. E a partir disso, Yasmin, é interessante nós colocarmos que nós estamos buscando a transformação moral e intelectual. Kardec nos coloca claramente o crescimento intelectual, que a doutrina espírita nos propõe a isso, a estudarmos, a debruçarmos sobre os livros fundamentais da doutrina e além, nas entrelinhas, estudarmos, mas também vivenciar isso na transformação moral do ser. Porque nós enfrentamos um problema que está no mundo, que é a ignorância. Nós ainda temos muita ignorância dentro de nós e está presente no mundo. O mundo é muito frágil, porque ignora muitas das vezes o bem, ignora a paz de consciência quando nós realizamos um trabalho no bem. Isso traz para nós um crescimento enorme. Então nós ignoramos, então o mundo ainda tem. E como é que nós combatemos isso? Com o bem, divulgando a doutrina espírita e nos transformamos em cristãos espíritas verdadeiramente através do nosso exemplo. Muito bom. E qual é a área mais importante? É a evolução intelectual ou é a evolução moral? Yasmin, isso já foi colocado muitas das vezes, Foi colocado por Joana de Ângeles, por Emmanuel, o guia espiritual de Chico. E eles nos colocam muito a metáfora do pássaro, Que um pássaro ele voa devido às suas duas asas. Então vamos utilizar também, Então é importante nós pensarmos que o crescimento do espírito é intelectual e moral. Intelectual para ele conseguir diferenciar as coisas, ele raciocinar, ajudar, pensar sempre no agir, no falar, sempre. Mas também o moral, porque senão o conhecimento fica vazio. A moral é a sustentação
Nosso crescimento é moral, mas com intelectualidade, com conhecimento. Nós somos seres racionais e emocionais e morais. Muito bom. Nós já temos uma participação, e dessa vez é da Rose de Niterói, Rio de Janeiro. Qual a sua opinião sobre o ensino religioso na escola? Olha, aí eu vou dar minha opinião pessoal. Claro. Né? Porque existem muitas falas, mas eu vou colocar. Eu não sou a favor, primeiramente. Eu acho que a escola é um espaço que está se moldando. Porque a escola já teve um momento na história dela. Hoje, com as famílias, cada vez mais, os responsáveis no mercado de trabalho. Então, a escola está abarcando questões intelectuais e também questões éticas e morais. Então, nós estamos com as crianças na escola hoje cada vez mais. E a questão da religiosidade é muito importante. Mas, quando você associa a religiosidade, que é importante para o ser, a um espaço de laico que é a escola, complica porque você traz para aquela família essa colocação de religião. Então, eu acredito que essa religiosidade pode ficar de livre escolha para a família e para os seus tutelados, para as crianças, para os jovens. E é algo muito particular, porque eu posso ser um cristão católico e estar feliz. Eu posso ser um cristão espírita e estar muito feliz e crescendo. Eu posso ser um cristão protestante. Eu posso ser um bandista, candomblessista. E eu estou crescendo como espírito e me tornando uma pessoa melhor. E como é que uma escola vai me falar qual é o espaço de religião? Então isso é muito da escolha individual de cada um e da família. Então eu acredito muito na religiosidade, na escola e na família. E a escola é oferecida pela sociedade. A família, Deus nos abençoa. E a religiosidade é uma escolha individual do espírito que vai fazer com que ele cresça cada vez mais. Agora, o que você acha de nós estudarmos os valores humanos na escola? A paz, o respeito ao próximo, enfim, todos os valores que nos conduzem ao bem. Isso é fundamental, né? Eu já tive oportunidade de participar eu sou educador, né? Já tive espaço de participar de uma instituição que eu levo esse projeto para frente. E ela tem um espaço chamado Ética e Cidadania. Na grade curricular, temos uma aula de ética e cidadania. E aí nós vamos trazendo valores éticos, do respeito ao outro, do nosso respeito, dos nossos direitos, dos nossos deveres, respeito ao planeta, respeito aos outros seres vivos que Deus nos permite vivenciar com eles. Então a ética e a cidadania é fundamental. E aí nós valorizamos a questão da cidadania. O que é ser cidadão brasileiro? O que é ser cidadão do mundo? Isso nos exige, nos busca sempre uma postura. E essa postura, ela é esmiuçada nessa aula de ética e cidadania. E respeitamos com isso todo o credo religioso e toda a busca da sua religiosidade. Isso é um espaço muito bacana. E a escola precisa disso. A escola hoje, ela é um espaço para isso também. Qual o papel dos pais na educação de uma criança, na educação daquele espírito? O que nos fala a doutrina espírita a respeito? A doutrina espírita nos coloca cada vez mais que aqueles que vêm, espíritos milenares, mas nessa nova configuração como filhos, ou então como um tutelado nosso, e nós como responsáveis, devemos ter uma responsabilidade sobre aquele momento inicial da infância. Nós devemos estar ali junto com esse espírito, amando, respeitando e fazendo com que ele receba os valores morais, os valores intelectuais, os valores éticos, os valores de cidadania. Nós somos responsáveis por isso. Se esse espírito cresce na encarnação, se torna um adolescente, um adulto, e segue um outro caminho, aí é outra questão. Mas nós, como responsáveis, como educadores, devemos fazer de tudo para que isso aconteça na infância, para ele que receba todo o conhecimento intelectual, moral e ético. Precisamos estar juntos, que é a nossa responsabilidade. Quando ele se tornar adulto e tiver suas próprias escolhas, nós estaremos juntos, mas respeitando também seu livre-arbítrio. Mas na infância nós devemos estar juntos, estar ao lado, estarem junto ali naquele momento, porque naquele momento o espírito na infância não vai conseguir discernir suas escolhas. E nós, espíritos há mais tempo na encarnação, devemos levar nossa criança para a evangelização espírita, levar nossa criança para a escola, é lei agora, levar a criança a pensar nos seus direitos, nos seus deveres,
Por que não jogar o papel no chão, sim jogar na lixeira? Porque isso é uma cidadania. Devemos colocar as coisas nos seus lugares para respeitar os outros cidadãos do mundo. Isso é fundamental. Pois é, você falando sobre isso, eu estava me lembrando da fala de Emmanuel, o Guia Espiritual de Chico Xavier, num livro precioso, Consolador. Ele diz que, passada a época da infância e da juventude, se a educação não tiver sido feita no lar, só o processo violento das provas rudes no mundo poderá renovar o pensamento da criatura, porque a alma reencarnada já terá retomado todo o patrimônio nocivo do pretérito. Então os pais, eles estão com uma responsabilidade de reorientação desse espírito que chega para uma orientação no bem. Bem, nós vamos fazer uma pausa e no nosso próximo bloco você continua participando do nosso programa. Fique agora com o musical Quedas e Acertos com Tarcísio Lima, do Ceará. Assisti a primeira reunião num centro espírita, e ao sair alguém me perguntou se eu era espírita. Eu lembrei sermões e condenações, bruxaria e seita herética, e pensei aqui que disseram-me sem perdão de Deus para tais ateus, pois ali o mal reina por igual, e erguendo a mão disse que não. Pouco após comecei a estudar doutrina espírita, e outro alguém de outra vez quis saber: és tu espírita? Gente, eu nada vi do anticristo aqui, nem blasfêmia, nem culto satânico. Respondendo então com forte emoção, a pensar no bem que do céu nos vem, e por ser feliz de ser aprendiz de doutrina assim, eu disse sim. Mas o tempo passou e eu que amei o ensino espírita, compreendi que não posso afirmar que sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita.
Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. E eu quero convidar você a fazer parte dessa família Clube de Arte. Associe-se e receba mensalmente nossos lançamentos. São livros, gente, livros, CDs, DVDs, sempre apresentando com segurança doutrinária a cultura e a arte espírita. E você pode conhecer mais detalhes desse projeto de amor no site clubedearte.org.br. Ou então é só ligar para 21, tá? O DDD 3017-9800, 3017-9800. Gente, o Clube de Arte já está há 15 anos divulgando a cultura e a arte espírita. E associando-se, você vai estar participando da manutenção da programação espírita no rádio, na TV e na internet. E hoje nós estamos conversando sobre a educação integral do ser. Mas olha, o nosso companheiro, ele preside uma casa espírita que é a Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Na Ilha do Governador, Niterói não, é isso, a Ilha do Governador. Nos fale sobre essa atividade que você realiza lá. A Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida, que nós estamos atualmente como presidente, é uma instituição que foi fundada há 20 anos. Estamos comemorando agora, no mês de agosto, dia 5 de agosto, 20 anos de trabalho. Nós temos um trabalho muito profundo da divulgação da doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita. E junto a isso nós fazemos um trabalho de atendimento às famílias de comunidades, da população ali daqueles bairros populares da Ilha do Governador. E esse trabalho nos traz as famílias ao nosso espaço. E ali nós criamos um espaço de convivência com aquelas famílias. As crianças, os jovens são direcionados a um espaço de cada um respeitando a sua faixa etária. E as famílias, os pais, as mães, as avós, avós e outros responsáveis têm um espaço de convivência. E ali nós vamos trocando a experiência à luz da doutrina espírita. Então a gente vai preservando a vida, resgatando valores, resgatando a vida, a importância da vida intrauterina e após o nascimento. Como é que é a qualidade dessa vida? E o apoio que nós podemos dar. Temos parceria com o CRAS, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Temos parceria com outras instituições. E aí fazemos esse trabalho há 20 anos. É uma maravilha. Que beleza, hein? Parabéns. Nosso abraço, nosso carinho, um beijo no coração do doutor Augusto e doutor Elci, que iniciaram esse trabalho, né? Há mais de 20 anos. Que coisa linda, né? Que vocês continuem assim. E agora nós vamos conversar sobre a educação do sentimento, porque é um desafio, né? Um desafio. Porque às vezes até a gente já sabe como fazer direitinho na cabeça, né? O raciocínio vai nos indicando, mas a emoção às vezes fica difícil, né? Como é que a gente faz isso? É importantíssimo, Yasmin, pensarmos na inteligência emocional, né? O sentir. Da onde brota o sentir? Brota das nossas emoções. E nós precisamos olhar as emoções, olhar e educar as emoções. As emoções, elas precisam ser domadas. Senão ela vira um cavalo sem domar.
um cavalo selvagem. E aí a gente termina realizando coisas indesejáveis. Então precisamos domar, precisamos controlar. E como faz isso? Primeiro, buscando a sua melhora individual. É importante buscar seu crescimento, buscar estudar a doutrina espírita, procurar viver a doutrina espírita. Então vai te balizar. Segundo, é não menos importante, fundamental, olharmos para um exemplo. E o maior exemplo que temos é o Cristo. O Cristo nos mostrou todo o caminho para estarmos cada vez mais próximos a Deus. E nos mostrou todo um equilíbrio de emoção. Em nenhum momento Jesus se desequilibrou. Muito pelo contrário. Em todos os momentos Jesus amou. Então Ele nos ensina como que nós podemos fazer igual Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre amigo de cada dia. E é fundamental, Yasmin, olharmos para essa emoção e procurar domá-la. Porque é fundamental, porque senão terá momentos na vida que a emoção vai tomar conta e a razão vai se anular. E quando acontece isso, é como se fosse uma fração de segundos, nós entramos numa certa insanidade. E terminamos fazendo coisas que a gente achava que não iria fazer mais. E aí você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Foi um momento onde a emoção descontrolada tomou conta, a razão se anulou e aí a insanidade tomou conta. Então é fundamental isso, fundamental. Controlar a emoção, olhar o exemplo do Cristo e estudar a doutrina espírita. Olha, você já está nos dizendo como, né? Tem mais alguma coisa que nós pudéssemos aprofundar com relação à educação de nós adultos? Porque a gente foca muito na criança, que realmente é a principal, no jovem, mas nós adultos também temos necessidade de nos olhar e de perceber que precisamos nos educar sempre. Como fazer isso quando nós já temos aquelas manias, aquela forma de ser coagulada, cristalizada? É difícil às vezes nos abrirmos para uma mudança de comportamento. Isso é fundamental. Primeiro, nos colocarmos como aprendizes. Muitas das vezes nós adultos achamos que já sabemos tudo, já está tudo cristalizado de vidas passadas e da vida presente. Mas devemos nos colocar na vida como aprendizes, porque todos são passíveis a aprender e todos são passíveis a ensinar. Então a vida, nós somos educadores em algum momento e somos educandos em outros. Devemos nos colocar assim e a partir disso começar a questionar. Precisamos questionar. Será que esse pensamento é um pensamento bom? Será que essa maneira de reagir perante qualquer problema é uma maneira boa? É saudável? Me traz paz ou me traz desequilíbrio? Me traz uma aceleração do coração? Me traz cansaço? Me traz dor de cabeça? Devemos questionar. O questionamento tem que fazer parte do ser. Tem que se questionar. Tem que pensar. E também tem que ter uma coisa muito importante, Yasmin, que parece fácil, mas não é, que é ouvir. Os nossos amigos espirituais nos colocam isso o tempo todo. Os amigos encarnados nos colocam. A família direciona, aponta para você. E você deve observar e pensar. Isso que minha família está colocando, será que não tem razão? Isso que os amigos espirituais estão me intuindo, será que não tem razão? Devemos nos colocar como aprendizes e não como aqueles que já sabem tudo. Nós não sabemos ainda quase nada. Nós estamos na caminhada para aprender. Qual a importância da evangelização da criança e do jovem? Kardec nos coloca assim, né? Que é fundamental o processo educativo da criança, do jovem, do adulto e daquele que está mais tempo na encarnação. Esse processo educativo, Kardec nos coloca, é fundamental. Nós precisamos disso. E o trabalho de educação moral na casa espírita, evangelização com as crianças, é um espaço primordial para os espíritos encarnados e desencarnados. E ali a criança vai ter um balizador moral para agir no mundo. Nós devemos levar as crianças para a casa espírita. Devemos levar a criança para a escola. Devemos dar esses espaços para as crianças crescerem balizadas. Muitas das vezes, Yasmin, encontramos no mundo espíritos encarnados ou desencarnados desorientados. E quando nós vamos fundo observar, o que faltou? Faltou uma orientação, faltou um aconchego, faltou eu te amo, faltou um beijo, faltou um abraço. Então muitas das vezes deixamos passar
um carinho, um amor, uma orientação. E principalmente um não. Às vezes falamos muito sim e não falamos o não. O não também é educativo. Temos que falar o sim para a criança, mas temos que falar o não. Não, meu filho, isso não pode. Isso não lhe pertence. Esse brinquedo é da outra criança. Porque hoje é o brinquedo, Yasmin. Daqui a pouco são outros objetos. Então a criança aprende desde a infância que aquele brinquedo é do menino. Ah, eu encontrei, papai, esse brinquedo jogado. Você encontrou, meu filho, mas tem um dono. E esse dono pode voltar e querer o seu brinquedo de volta. E ali você já ensina que o que é do outro, o que é seu. E tem que ser fruto da conquista digna, do trabalho, da verdade, daquilo que você buscou através das suas conquistas. Não através do outro, de uma maneira muito doentia e muito perversa que existe no mundo ainda, que é o roubar, o retirar, sem pedir licença. Então precisamos educar as crianças, desde pequenininhas, que o que é dele, o que é do outro. E o do outro precisa ser respeitado. É o espaço do outro. E é assim que nós criamos os nossos pequeninos para que sejam, no futuro, os homens e as mulheres de um mundo melhor, de um mundo regenerado nos valores cristãos. Olha, gente, muito bem. Nós estávamos ontem conversando com uma companheira, uma mãe, dizendo que o filho tinha problemas, não conseguia ficar parado, estava com problemas de aprendizado, e ela começou a levá-lo na casa espírita, na evangelização, e percebeu claramente uma mudança de comportamento. Enquanto a criança está lá pensando em valores, participando das dinâmicas já estudadas, orientadas na casa espírita da evangelização, a espiritualidade superior vai aproveitando esse momento, vai trazendo fluidos salutares, vai orientando, vai desfazendo ligações magnéticas muitas vezes existentes com mentes em desalinho. E aí a criança vai paulatinamente ficando mais calma, mais tranquila, consegue compreender melhor as coisas que vai estudar. Então, olha só, a evangelização é fundamental na vida de uma criança. Não perca a oportunidade de conduzir o seu filho. E assim você vai estar auxiliando no momento atual, com todas as energias maravilhosas, mas vai estar também vacinando, como falou-nos aqui. O nosso querido professor está nos orientando, e ali, naquela forma tão gostosa de aprender, a criança vai começar a introjetar esses conceitos maravilhosos, né? Sem dúvida. Da honestidade, do amor. Nos fale um pouco do professor, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nosso amado Allan Kardec. Allan Kardec, o educador, nosso irmão Hipólito, ele nos coloca sempre a educação como um processo de crescimento. Então a doutrina espírita, se você observar bem, é uma ciência por toda a sua estrutura de ciência. É uma filosofia porque nos dá uma reflexão do ontem, do hoje e do amanhã. E com consequências morais. Então a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia com consequências morais. E Kardec traz toda essa estrutura do seu pensamento como educador. E a educação, ela permeia toda a doutrina. Você percebe nos livros, né? O livro dos Espíritos são perguntas e respostas da espiritualidade superior em concordância. Algo didático, onde você observa uma pergunta e observa uma resposta, e Kardec ainda dá a nossa maravilha os seus comentários. Você observa a obra O Céu e o Inferno, são exemplos de vidas, de vivência, onde você vai aprendendo que o céu e o inferno está dentro de cada um na sua consciência. Isso é didático, isso é educacional, isso é Kardec. Você vê a Gênesis, todo o processo de formação do planeta, todo o processo de construção dos espíritos no caminho do bem. Isso também é estrutura, isso também é caminho. Kardec nos traz isso. No que é o Espiritismo, um livro simples, singelo, pequeno livro, mas Kardec fala ali o que é o Espiritismo. O que é isso? Quem quer buscar, leia esse livro. Kardec fala didaticamente, com uma linguagem muito direta. Tem um livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples. Aí Kardec foi maravilhoso. Nesse livro, para quem está chegando na casa espírita, no espaço espírita, dê esse livro. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Kardec, uma linguagem de um educador.
recebendo nós que estamos chegando na doutrina espírita, de repente pela primeira vez, como espíritos imortais, e vamos entender claramente. E nas revistas espíritas, Kardec nos traz o dia a dia da doutrina. Foram 12 anos de trabalho. Como é que ele coloca para nós ali o dia a dia, as cartas, as correspondências, as indagações dos irmãos que estavam conhecendo a doutrina espírita. Então Kardec foi um educador. E devemos seguir o exemplo do nosso mestre Leonês, que ele nos coloca sempre a educação como caminho para essa construção dessa sabedoria e dessa inteligência, do intelectual e do moral. E quando nós desencarnamos, nós levamos o nosso conhecimento, levamos as nossas conquistas emocionais também, ou fica muita coisa por aqui? Essa é uma pergunta muito interessante. Muitas das vezes nós nos apegamos a objetos, a bens materiais, mas isso fica. Agora o nosso conhecimento, a nossa construção como espírito, nós levamos. Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o verdadeiro patrimônio que o espírito leva. Não é a roupa, não é o carro, não é a casa. Isso é material. E no mundo material ficará. Agora, a conquista do bem, a paciência, os valores, o estudo da doutrina, esse patrimônio do espírito, nós levamos. Porque é esse patrimônio que vai fazer com que nós, na caminhada para estarmos um dia ao lado de Jesus, que vai ser o potencial. Essa é a nossa riqueza. Para que um dia estejamos ao lado do Cristo, trabalhando diretamente para Deus. Como deverá ser a educação no mundo de regeneração? Acredito muito, Yasmin, que o mundo de regeneração já iniciou o seu processo no planeta Terra, né? Porque se nós pegarmos o planeta Terra, que é um mundo classificado de provas e expiações, ele tem todo um patamar, né, de entrada e de saída desse mundo de provas e expiações. É um caminho que você percorre. E já tem alguns irmãos, alguns espíritos, que estão na Terra, que já está iniciado com eles o processo de regeneração. E a partir disso nos coloca muito que a educação integral do espírito no mundo de regenerado será aonde que nós vamos estar juntos respeitando. Vamos estar respeitando o outro, na sua inteligência racional, na sua inteligência emocional e na sua inteligência volitiva da sua vontade. Onde todos estarão juntos, onde não encontraremos mais guerras, onde não encontraremos mais o desrespeito de ouvir o outro. Porque muitas das vezes os conflitos mundiais é quando você quer falar, e impor sua vontade e não quer ouvir o outro. Então será um momento onde o outro também terá o seu espaço de fala. Onde nós não encontraremos mais papelzinho no chão. E aí vamos ver, a educação vai começar com um papelzinho que não estará mais no chão. E no diálogo entre todos esses países, onde toda essa nação mundial estará respeitando o direito do outro de pensar, de sentir e de querer. Onde também o seu direito de pensar, sentir e querer também estará colocado e respeitado. E nesse momento estaremos sim numa educação integral de um mundo regenerado, onde o bem e o mal se equiparam. E a partir disso o bem vai crescer. E aí tornaremos um mundo feliz. Então nós estamos num mundo de provas e expiações onde ainda o mal se destaca. A ausência do bem se destaca. Na regeneração, o bem se equipara a essa falta. E o bem vai crescer e se expandir. Mas para isso, depende de cada um de nós. Eu queria pedir as suas palavras finais. Queria agradecer como educador e espírita. Porque a educação ela tem que ser falada e valorizada. Ainda temos um olhar muito negativo para a educação. A educação permeia todos nós, encarnados e desencarnados. Porque a educação é um processo nosso e devemos valorizar. A educação intelectual dos espaços escolares, de faculdades. A educação que é colocada na família, devemos valorizar. E a educação moral que vamos buscar nos nossos espaços de religiosidade. A educação é fundamental. E é por isso que eu devo aqui agradecer ao espaço de falar dessa educação integral para um dia nos tornarmos a humanidade integral.
Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigada, querido, pela sua participação no nosso programa. E eu agora convido você a um momento de religiosidade, um momento de calma, de tranquilidade, no qual você pode observar o seu corpo, o ar entrando mais frio pelas narinas, o ar mais morno e úmido saindo. Você pode, ouvindo esta música, começar a visualizar uma luz que não cessa de se derramar sobre você. Ela toca o alto da sua cabeça, ativando o seu centro coronário, iluminando e penetrando pela sua caixa craniana, neutralizando energias deletérias, se derramando e acalmando todo o seu corpo, envolvendo o seu tórax, prosseguindo pelo seu ventre, pernas e pés. Seu corpo está agora calmo, sua mente também, e você pode até imaginar que está num lindo jardim, indo ao encontro de Jesus. Com você, seus amores, todos aqueles que participam da sua atual encarnação, sejam jovens, crianças, adultos, idosos, caminham com você. Sinta os seus pés descalços sobre a relva macia e observe que o Mestre aguarda vocês, com os seus cabelos sobre os ombros, com o seu olhar de amor. Ele estende os braços e observe que à medida que você se achega próximo ao Mestre, você vai ficando como uma criança com cerca de 5 anos de idade. Junto a você, os seus amores, aqueles com os quais você tem dificuldades de convivência, aqueles cuja convivência flui com normalidade e carinho. Sinta que o Mestre exala uma luz peculiar que envolve neste momento todos vocês. Perceba o amor do Cristo como uma aura luminosa que neste momento penetra pelos seus poros. Sinta-se como uma criança com cerca de 5 anos de idade, amando Jesus. Vá! O Mestre disse: venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Vá! Vá para o colo de Jesus, sinta o abraço, o afago do Mestre, sinta que todos os seus amores, quais crianças, estão em torno do Senhor. Perceba o abraço, o carinho, o sorriso do Mestre, sinta as energias de cura do Senhor em você. Perceba a simplicidade da criança, a amorosidade renascendo no seu peito. Perceba os seus bracinhos, suas mãos. Veja-se como uma criança. Isso. Abrace o Mestre e perceba que agora começam a sair de você energias cristalizadas, energias de culpa, de medos, ansiedades, para que brote neste momento a confiança no Mestre e em sua vida e em Deus. Está na hora de você regressar. Abrace o Senhor e perceba-se retornando ao seu corpo físico,
À medida que você retorna, os seus amores vão sumindo e você passa a ter a presença do adulto que você é. Sinta-se novamente como você é na atual encarnação e todas as energias que você recebeu do Senhor se integram agora em todos os níveis do seu ser. Cuide-se bem e seja feliz.